O medo só tem sentido nesse mundo que a gente está hoje se ele funcionar como o foco para você tomar as providências necessárias para não se arriscar desnecessariamente. Tem variáveis que você não controla, mas as que você controla, você tem que estar preparado para elas. O medo faz você ter o pé no chão. O medo faz você fazer a coisa certa, faz fazer, pelo menos tentar fazer a coisa certa. Não pode deixar levar pelo medo. Já existia antes essa seleção natural, só que hoje essa seleção natural ela passa necessariamente por muito mais variáveis do que 10 anos atrás, 5 anos atrás e antes e pós-pandemia. As variáveis aumentaram. Muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso primeiro podcast Caminhos do Seu Sucesso. Vamos fazer muito encontro bacana com pessoas inteligentes, pessoas dinâmicas e pessoas bem-sucedidas, cada uma no seu setor, que vai colaborar para o seu sucesso. Eu tenho certeza que você vai gostar. E hoje, meu grande amigo, eu não vou apresentar muito ele, porque ele se apresenta só para o nosso primeiro podcast. Vice-presidente da Facesp. Por favor, Maurício, se apresenta para a gente, por favor. Ô, Joel. É um prazer estar aqui, né? Obrigado pelo prestígio de ser o primeiro a abrir esse podcast. É um prazer muito grande estar aqui com você conversando. Maurício é um cara simples, que começou a trabalhar aos 14 anos e aí já se vão 36 anos de comércio, né? Labutando e conquistando e junto com a família, meu pai, minha mãe, minhas filhas, minha esposa junto lá na loja, enfim. Vamos conquistando e cada vez agradecendo mais a Deus pelas oportunidades. É muito bom estar cercado de pessoas que são especiais, mas continuam com o pezinho no chão, continuam humildes. E é por isso mesmo, Maurício, que eu tenho certeza que você vai trazer um monte de coisa bacana. E o grande começo é o seguinte: mundo pós-pandemia, um monte de gente parou no meio do caminho. O que a gente vê é o seguinte, realmente passamos por um período muito difícil, muita gente ficou pelo caminho, não só pela vida, mas também pelas suas atividades que tiveram que fechar, muitas portas fechadas. Mas agora a gente vê um recomeço, uma retomada da economia que vem melhorando bastante, Joel. A gente já vê uma perspectiva boa, né? Mesmo com a inflação um pouco alta, mas mesmo assim a gente já vê uma perspectiva muito boa, não só para o estado de São Paulo, mas como no Brasil inteiro a gente já vê essa perspectiva. Vamos lá, perspectiva. Quando você fala em perspectiva, você está falando de economia como um todo ou você está falando de comércio? Ambos, porque o comércio é a ponta que vai puxando todo o resto da cadeia, né? O comércio que movimenta a indústria, que movimenta a matéria-prima, enfim, tudo é uma corrente, Joel. Todos nós estamos ligados de alguma forma. A não ser o agro, que também está ligado de qualquer forma, né? Mas com as exportações que a gente vem batendo recorde sobre recorde de exportação, que isso alimenta a nossa economia, que faz movimentar o comércio, que vai movimentar a indústria, enfim. É tudo um elo, são toda uma corrente com vários elos. Tá, eu vou adorar te provocar aqui, meu amigo. Ô Maurício, o comércio, vamos usar o comércio. Okay. O comércio vai voltar a ser o que era antes? Eu acredito que, de certa forma, ainda vai. Em 2 anos, como que eu posso falar? Foram 10 anos em 2, né? Porque o que era para ser desenvolvido, o comércio, o e-commerce e aquela linha de internet e as redes sociais muito integrada, o WhatsApp, que hoje é uma ferramenta de venda, com certeza, ela se desenvolveu muito rápido. Nós tivemos que nos desenvolver muito rápido, nós tivemos que mudar a nossa atitude em relação a isso. Só que, ao mesmo tempo, ainda, não sei se por haver algumas, como é que eu posso falar, as pessoas que dão um golpe na internet, então, de certa forma, isso ajuda o comércio de rua ainda, que está retornando de maneira forte e progressiva, junto com o e-commerce, junto com a internet, tudo integrado ainda, Joel. Vamos lá. Eu já comprava online antes de pandemia. Hoje, eu posso dizer nos últimos 2 meses, eu fiz muita compra, muito mais online do que presencial. Eu imagino
que ainda tenha muito comerciante e cliente que continue sobrevivendo na forma física, mas não pela nova clientela que está chegando. Vê se eu estou falando besteira, se meu raciocínio está errado. Ainda tem aquele cliente com a necessidade de encostar o umbigo no balcão e ter aquela presença física, mas tem muita gente que não troca mais a praticidade do online pelo físico. Eu posso dizer pelo setor de roupa, né? É claro que muitos outros setores, eletrodomésticos e eletrônicos, esse mercado e-commerce, esse mercado online disparou muito mais. Eletrônico, enfim, várias. Mas o de roupa, o que acontece? Nós ainda não temos um padrão de vestimenta. Então você pega uma fábrica P, dá para uma pessoa, o mesmo P de outra fábrica já vai ficar pequeno, enfim. Então nós não temos uma maneira certa de mencionar o tamanho das etiquetas. O calçadista já está assim, né? O calçadista já tem uma certa, você provou um 42 de uma marca, de outra, vão todos ser muito parecidos. Às vezes diferencinha mínima que aperta um pouquinho dos lados, mas é o tipo de calçado que oferece, que aperta mesmo. Mas em mouse de roupa ainda existe muito aquela questão da prova, de você experimentar, de você sentir o tecido, então, sentir o toque. Quanto que o Brasil está caminhando ou não está caminhando para essa padronização, como que eu falo, de modelagem de tamanho? Modelagem de tamanho, acredito que sim. E aí? É muito difícil. Nós temos difícil várias... ou falta de atitude? É que é tão dois, básico, os né? dois, mas acontece assim, João, o que nós podemos falar? Nós temos as grandes fábricas de malharia, né? Que hoje são representadas por Malve, Marisol, Hering, Rovitex, que essa sim mantém um padrão. Se você pegar de uma, de outra, sim. Mas aí você pega o grande comércio da cidade de São Paulo, do estado de São Paulo, que é a cidade de São Paulo, que lá existem milhares de fábricas e não existe uma padronização. E a gente até costuma falar que quando a gente compra em São Paulo, é o G de coreano. Os coreanos geralmente têm uma estrutura física menor que a nossa. Então, às vezes você pega lá uma etiqueta GG de uma fábrica de coreano, quase que a nossa M. Fica apertado para mim. Exatamente. Então, assim, mas está havendo uma modificação nisso, eles já estão começando a se padronizar e entrar no nosso molde de tamanho, mas ainda existe essa diferença. Existem muitas fábricas que faz o modelo, mas não existe um padrão ainda. O que é o tamanho G? Tem que ser tanto de comprimento, tanto de largura. Ainda não existe essa padronização. Então, veja, Maurício, o setor de vestuários ainda carece dessa padronização e o físico ainda resiste. Sim. E você fala no início que o setor de eletro, por exemplo, o online cresceu muito. Sim. Muito, mas de uma maneira absurda. Eu vi dados recentemente, esses 3 anos em 10 que você falou, dependendo do segmento que a gente estiver falando, foi muito mais em muito menor tempo. Sim. Muito menor tempo. Qual que é o futuro dessas lojas físicas? Eu acho que sempre vai existir, Joel. Nós vemos hoje... Eu vou discordar de você depois, mas vamos lá. Não, eu vejo hoje, porque nós estamos vendo, tipo assim, vamos dar um exemplo prático, né? Eu vou até citar o nome de algumas empresas aqui, que nem sei se eu posso, mas enfim. Que pode tudo. Magazine Luiza. Você vai lá na loja física, vê a televisão, um exemplo, ela custa R$2.000. Se você entrar no mesmo site do Magazine Luiza, ela está R$1.900. Então você compra pelo site, mas retira lá na loja. Mas por que retirar na loja? Porque ele está te induzindo a entrar na loja e de repente nesse caminhar de buscar o seu produto, você pode ver uma outra coisa e se interessar. Tá. E todas as lojas essa estão estratégia assim. antiga, inclusive do supermercado, né? Claro. Por que as padarias ficam bem nas pontas dos supermercados? Então, quer dizer... Perambular todas as prateleiras, estratégia de vendas básicas. Então é o merchandise do Ô Maurício, mas eu vou te interromper. E aí nós temos a loja nisso... 100, loja 100, que não existe site de venda, nem para você pesquisar preço. Era aquela
Você tem que ir lá na loja, pesquisa preço, às vezes tem um preço melhor, mas é lá na loja. Ela não tem nem site nem para você ver se o preço dela está melhor. Então você ainda vê variações. Casas Bahia é a mesma coisa, você compra mais barato no site, mas você vai retirar na loja. Tá. O Brasil está entrando agora no 5G, então nós somos um país ainda em boa parte muito analógico. Só que essa geração que está chegando aí, né, nós temos filhos de uma idade muito próxima, que eu sei. Essa molecadinha com 5 anos falava assim, pai, não é assim que mexe. Tirava o celular da nossa mão e fazia assim. Com certeza. Ainda é assim, né? Não, ele está piorando. Cada vez mais a gente se sente atrasado nisso. Mas a grande questão é a seguinte, essa geração que está chegando, e a tendência com o 5G é que esses buracos negros que a gente tem de falta de internet, inclusive nas escolas, não sei se você viu recentemente, o Elon Musk está patrocinando a informatização de uma parte das escolas da Amazônia. Não sei se você chegou a ver isso. Então, o Brasil, o mundo inteiro vai ser digital. Sim. Essa geração analógica, que uma parte... aliás... As informações chegam muito fácil, rápido. Não, e outra, nos últimos 2 anos, tá? Antes de pandemia até... Eu, particularmente, o que eu tive que aprender de coisas da internet que eu imaginava que nunca... Eu estudei edição de vídeos, para você ter uma ideia, né? Para conseguir sintonizar e estar acompanhando tudo isso. E a diferença é que a nossa geração está tendo que se adaptar. Sim. Essas gerações que estão chegando, eles não estão tendo que se adaptar, é nativo deles. Eles já vão aprendendo a sobreviver. Já vem programado. Ótimo, já vem programado. E essa geração não vai estar tão presente assim nas lojas físicas. Eu já vi que criancinha chegar para mim e falar assim, tio, isso aqui compra na internet. Assim, mas ainda existe, Joel, o que vai pesar um pouco, eu volto a dizer, que é aquela coisa da decepção com a compra. Porque você vê o produto na foto, ele é desse tamanho. A hora que ele chega é pequenininho. Então ainda existe muita decepção com a compra. É isso que ainda vai levar as pessoas a lá. A não ser que você, eu quero comprar o celular X com a memória Y, da marca W, com tal. Aí se eu consigo pesquisar na internet, e mesmo assim vai haver as decepções dele comprar, pagar e não receber. Que ainda existe, muito, e não é só no Brasil isso. Isso é mundialmente que a gente vê muito das pessoas serem lesadas nesse ponto. Porque não existe milagre, né? Não existe ganso bonito a preço de pato. Eu lembro da década de 70, Maurício. Não sei se mas melhorou muito nesse caso pela polícia, intervenção da polícia, algumas... acaba ocorrendo uma seleção natural. Sim. Eu lembro da década de 70, finalzinho da década de 70, nós vamos chamar de muito velho agora, quando baixou-se as primeiras regulamentações de mídia para propaganda, que até então podia... Qualquer coisa. Tudo. E a gente lembra de propagandas de tênis que a molecada botava no pé e saía voando até. Pois é. Tá. E aí, com esses marcos regulatórios, as coisas vão se ajustando, vão entrando num processo de acomodação mais legal. A picaretagem no mundo digital acontece aos borbotões no mundo físico. Sim, com certeza. Mas é um pouco mais difícil. Eu não sei se concordo, eu acho que não concordo, mas tudo bem. Mas a questão é a seguinte, tem gente que cai no golpe do bilhete premiado ainda. Aos milhares. Mundo físico. Mas isso por ganância, né? Vamos lá. Mas então tá. Mas no mundo digital, quem está praticando preços de mercado... Exatamente. Só cai em golpe digital quem não pratica preços de mercado, por exemplo. Quem quer comprar o ganso com preço de pato. Não tem como. O famoso dos espertos. Mas as grandes plataformas de vendas hoje, elas estão preocupadas com isso, e talvez nem pela questão econômica financeira, mas por um processo de seleção natural de credibilidade. Sim. Hoje, as grandes plataformas de venda, uma Shopee, o Mercado Livre, um Magazine Luiza, os grandes marketplace, obrigado. Eles, cada vez mais, eles são mais rigorosos com prazo de entrega, com taxas de devolução, o quanto que isso vai influenciar, o quanto que essas empresas vão ficar no top das pesquisas. E aí, eu acho que existem 2 caminhos, a gente pensando digitalmente e fisicamente. Eu queria saber como é que você vê isso. Fisicamente, não tem caminho, a não ser você
conseguiu o grande diferencial que é o que você trouxe. E unir os dois. Esse contato físico, nada supera. E unir os dois, né? Você tem que unir a velocidade, a capacidade de atingir gente que você não conseguiria fisicamente com a internet. Tá, Ok? tá, que é um grande desafio. Sim. Ou não, é mais fácil hoje. Sabe o que eu tô vendo empresas fazendo de comércio, fazendo, Maurício? Que desespero que dá. É mais que desespero, é dó. Empresas físicas, talvez, não sei se você já viu isso, empresas físicas que estão perdendo o mercado e na necessidade de se tornarem digitais, sabem que precisam fazer alguma coisa nesse sentido. Não sabem o que fazer. E aí bota funcionário para dançar musiquinha no TikTok. Nossa, isso o empresário dança. Já viu isso? Nós não precisamos ir longe, que o Magazine Luiza teve que fazer isso na pandemia. Não lembro, me fala dessa. Alguns gerentes de Magazine Luiza começaram a fazer TikTok. Que deu processo. Exatamente. Que deu processo, eu vi. Entendeu? Eu vi. Então, e às vezes até obrigava funcionário. Não sei se foi o caso do Magazine Luiza, mas às vezes o gerente obrigava o funcionário a fazer para tentar chamar. Eu não vou falar o nome da loja, mas eu vi processos de funcionários. Então, realmente tem algumas coisas ridículas, mas que daí o próprio público vai cuidando e vai ajeitando e estreitando a relação. Sabe qual que é o grande problema? Né? Hoje as mudanças estão tão rápidas, tão velozes, que esse processo de adaptação do empresariado, porque o público consumidor já tem essa geração nativa, você usou até uma outra expressão, qual foi? Que elas já nascem... Já nascem programadas. Programadas, ótimo. Essa geração, ela vai começar a bater nas lojas, querendo ou não querendo. Vai. Então, esse processo de aprendizado do empresariado, das empresas como um todo, não tem mais tempo para acontecer esse aprendizado. Não. Se antes a gente falava assim, olha, as empresas, você tem que estar atualizado com o que acontece no mundo, hoje eu afirmo, sem medo de errar, que esse processo de aprendizado não pode mais respeitar o tempo do empresariado, tem que respeitar o tempo do consumidor. Não, com certeza. Mas aí vem uma outra fase, um outro aspecto negativo. Muitas empresas nesse afã de conseguir, de aumentar e de entrar na parte online, na parte extrafísica, vamos dizer assim, correu muito e teve muito prejuízo. Nós temos a Netshoes que até pouco tempo quase quebrou. E nesse afã, muitos se deram muito mal. Por quê? Do mesmo jeito que a internet te ajuda a subir alto, igual uma pipa, ela também te derruba igual um paralelepípedo. Por quê? Aí vem aquela fase negativa. O cara vendeu, mas o estoque dele estava furado, ele não tem. O prazo de entrega foi superado por culpa dele, ou por culpa do correio, por culpa da transportadora, enfim, que seja. Não interessa. E hoje nós temos muito também picareta, não só na venda, na compra. O que acontece? Que uma vez eu estava conversando com um amigo meu que faz venda online. Ele vendeu um relógio de marca, bonitinho, aquele G-Shock que é o famoso, tal, e entregou no prazo, bonitinho e tal. E a pessoa tem 7 dias para devolver. Devolver. Ok? Um G-Shock do camelô. Uou. Então, até você conseguir. E negativou o cara na venda ainda. Aí até você conseguir um processo de revalidar, de provar que você é o certo, não o camarada, porque até prova em contrário, quem tem razão é o consumidor. Então muitos correram para estar no online, para estar nessa venda, no e-commerce, e muitos perceberam que o vender mais barato no online nem sempre vai te dar o lucro. Então, quer dizer, hoje a gente vê o seguinte, as empresas que realmente são sérias, que realmente entregam, que fazem a coisa natural. certa, ela não consegue ter aquele preço tão baixo igual a gente era prometido no e-commerce. Ótimo. Você entendeu? Então, por isso que eu vejo a loja física ainda como aquela coisa que vai ter para sempre. Vai continuar, Jorge. Vocês não precisa... mas eu acho que vai diminuir muito. Pode até diminuir, mas nunca vai acabar. Tá bom. É igual farmácia.
Farmácia, tem farmácia. Recentemente fiz uma compra gigantesca por fone de farmácia, até nisso. Então, mas por quê? Entra no mesmo processo das Magazine Luiza. Tem farmácia, você vai lá comprar no balcão, porque você está com a receita na mão e tal. Ela fala assim, ó, entra no aplicativo que às vezes está mais barato. E você retira aqui. Deixa eu ver seu ponto de vista, então, em cima dessa fala sua que eu achei muito bacana, desse relógio que você falou que a pessoa devolveu um camelô. E eu estava imaginando que você ia falar outra coisa. Ele usou um dia na noite, usou na noite, que também dá mais isso aí é de menos, isso aí é o menos. Vamos lá. Qual que é o caminho para resolver isso? Estou pensando no empresariado. É complexo, porque você teria que ter uma penalização para o comprador. Mas como fazer isso? Como você vai chegar no rapaz, você está com o endereço e não sabe se mora A, B, C ou D, né? E hoje ele usa o CPF, amanhã ele usa outro CPF, então com esses CPFs, e até você conseguir reverter essa coisa, ele já deu golpe em vários. Então é muito difícil, João, muito difícil. Teria que ser repensado, talvez, o Código do Consumidor. Como? Eu não faço nem ideia, por favor. Eu só penso assim. De algumas maneiras, a gente tem que repensar essa maneira de não só prejudicar o mal comerciante, que existe em vários, não estou defendendo e nem excluindo, mas também do lado contrário. Tá. Vamos lá. É um caminho sem volta, tanto no físico como no digital. Sim. Sem volta. Sim. Sem volta a necessidade também de tanto o físico como o digital se adaptarem rápido. Muito. Algumas regrinhas básicas de online que funcionavam até durante a pandemia, hoje já estão ultrapassadas e eu estou tentando acompanhar isso. É maluco como isso muda. Se você abrir no YouTube da vida, você vai ver milhares de fórmulas de sucesso. Tudo. Para tudo. E aí eu acho que é uma questão muito básica. Básica de verdade. Não é ser simplista, mas é básica. Existem muitos lugares seguros para você buscar informação. Por exemplo, um Sebrae da vida. Sim. Tá? O Sebrae oferece um trabalho fantástico e você conhece um monte de empresário que não conhece o mínimo do mínimo do mínimo. E eu posso falar sobre o Sebrae porque eles são parceiros das associações e tudo. O problema do empresário ainda hoje, e não é só do empresário, porque o Sebrae, para ele conhecer a empresa, para ele te conhecer, ele precisa saber de alguns dados, ok? Então ele precisa chegar na empresa, qual o faturamento, quanto você paga, o que você gasta, quanto de energia, enfim, levantar o seu financeiro para falar, ó, isso está errado, isso está certo, temos que mudar algumas coisas. É a mesma coisa que eu posso chegar no Joel, quanto você ganha por mês? Mas o que você gasta para alimentar? O que você gasta de energia? Mas como que você faz as suas compras? Mas no mercado, o que você gasta? Açougue? Então, você vai ficar meio chocado, não quero dar essas informações para você. E o empresário é mais ou menos igual. O Sebrae vai chegar, ó, vamos fazer porque existem várias variáveis de marketing no comércio. A cor da luz, a cor Mas até do prédio, isso está mudando rápido. O cheiro, nem tão rápido assim. O cheiro, as tendências de consumo, perfil de consumidor. Visual, não, tudo bem, isso aí sim, mas as práticas não. Ah, tá. Então vamos falar das práticas. Visual merchandising, o que eu vou pôr na vitrine? É claro que as tendências mudam. Isso. Por exemplo, sabe onde eu ia chegar? No começo da Gurica, minha mãe, nós vendíamos vestido de noiva. Hoje não existe mais vender vestido, é só aluguel. Eu ia chegar em outra coisa. Mas o mercado, o comerciante que está ligado no que está acontecendo, vai mudando conforme a água vai mudando. Então tá, beleza. Assina embaixo, em gênero, número e grau. Só que você conhece muitos, e até daqui aqui da nossa cidade, mas extrapola, sai daqui, vai para qualquer canto do Brasil que você quiser. Empresas de sucesso, vamos ficar restrito ao comércio? Sim. Empresas de sucesso, renomado, que passou para o filho, que passou para o neto, e que a cidade inteira reconhecia que era referência na cidade, era referência na região, e que foi passando...
E continuou do mesmo jeito. E você percebia assim, ó, tá do mesmo jeito. É que não vai existia. mudar. Não, desculpa, só para complementar a ideia. E isso já era terrível antes de pandemia. Agora... Onde as coisas aconteciam num ritmo que a gente achava, nossa, como o mundo está mudando. Até que veio a pandemia e o nosso conceito de mundo mudando mudou absurdamente. Aconteceram várias coisas que a gente vê, simploriamente falando, e eu tenho 2 exemplos assim clássicos, e não só em Birigui, no Brasil inteiro. Loja de foto, que eu diga o foto art, ok? Uhum. Mas não é porque eles ficaram parados, é porque não existe mais, ninguém mais revela foto, ninguém mais tem isso. Exato. A não ser um trabalho diferenciado, igual o nosso amigo Beto faz, que é de fazer as fotos de um casamento, que isso ainda persiste. Mas de resto não existe mais, não existe mais nem máquina fotográfica. Não é? Videocassete, então locadora de videocassete. Então que transformou em locadora de CD, de DVD, e hoje não existe nada mais disso, é streaming. Você liga a televisão, acessa lá Netflix, Google Play, enfim, uma variedade. Começou com o canal por assinatura, né? O canal por assinatura começou a cair. Caiu tudo essas. Aí entrou Netflix, Globoplay, enfim, uma infinidade de streaming. Música, Joel. CD, que nós tínhamos do meu lado ali, o CD-ON, que era... Puta, o molecada não sabe mais o que é CD. Nem sabe o que é isso. Mas, Maurício... Nós vamos transformar do CD pro pendrive, pro streaming de novo. Acabou, não existe mais nem pendrive. Nós fomos pro streaming direto. A gente estava falando da capacitação dos empresários. E você citou o Sebrae como grande parceiro, até das associações comerciais. E que mesmo assim... Tem gente que resiste. Seleção natural. Sim. Esses que resistem não vão continuar. Mas tem mais caminhos. Joel, mas então, dá para confiar em YouTube? Dá. E aí, sabe qual que é? Não existe milagre. Da mesma forma que ninguém vende um produto que custa X por meio X, né? Você quer buscar sucesso na área que for, busca quem é referência. Sim. Que aventureiro no mercado tá cheio. Muito. Tá cheio. Em qualquer segmento, em qualquer plataforma. Eu estou falando do meu segmento. Rapaz, tem picareta demais. E aí... Como houve uma explosão, né? Não sei se você sabe. Que é isso? Nesses últimos meses, agora, esse ano, pela primeira vez, as mídias digitais o que mais se encontrava era sexo. O que tomou lugar foram os milagreiros de plantão para ajudar a ganhar dinheiro, sabia disso? Isso é recente. Mas nem sexo está mais lá em cima. Nós vimos isso nos livros, né? Há tempos atrás, os livros de autoajuda. De autoajuda, nossa. Só uma coisa. Teve best-seller de autoajuda. Nunca foi o objetivo, nem vai ser autoajuda. Mas não teve. Teve best-seller de livros de autoajuda, mas diminuiu bastante também. Continua. Uma outra coisa os que migrou para a internet. Mas aí é simples. Livro, outra coisa que a gente vê, quantas livrarias... Quem tem empresário é assim, olha, ó, não interessa se você é digital ou se você é físico, não tem outro caminho. Primeiro, busca reciclagem. Sim. Se você achar que você não vai abrir seus dados para o Sebrae, porque o que ele vai querer saber sobre isso, você já tá fadado ao fracasso. Segundo, você quer buscar informação de ponta, vai em quem tem histórico. Ninguém faz milagre, né? A gente vê, por exemplo, o mercado de coaching, me perdoa aí, eu vou falar um pouquinho do meu mercado. A gente vê gente com 2º grau incompleto falando que é coach. Esses dias eu vi coaching de amamentação. Faz isso com quem é sério, não, mas tudo bem, vamos lá. Coach do quê? Amamentação. Não esquece. Assim, ó, eu não vou cortar essa parte, continua. Mas então não interessa. Você quer se capacitar bem na parte digital, busca quem é referência em digital. Você quer em novas tendências, vai em quem é especialista em novas tendências, filtra mercado. YouTube é uma excelente ferramenta de pesquisa e capacitação, mas vai em quem tem o que te oferecer. Não dá para acreditar em milagre mais não. Muitas planilhas de Excel que eu criei e fiz, foi pesquisando no Google.
É claro que de cada 10 que você pesquisa, tem 5 lá informações que você fala, poxa vida, isso aí não sei, não precisa, mas você vai aprofundando um pouco mais, você consegue captar e buscar algumas coisas, algumas informações interessantes, né? E seria a nossa biblioteca de antigamente. Quando eu fazia trabalho de escola, era na biblioteca. Hoje, minha filha não vai na biblioteca mais, vai no Google. Isso. E você quer ver um aspecto que a juventude, dessa nova juventude, né, que vem, a preguiça de pesquisar. Até a preguiça de pesquisar no Google, por incrível que pareça. Às vezes minha filha quer fazer alguma coisa, ela pesquisa comigo e eu tenho que pesquisar no Google para falar para ela o caminho para fazer. E isso não é minha, é só uma grande parte. Então, às vezes, eu não sei se a maneira que está sendo desenvolvida a educação, eu não sei, mas às vezes falta aquele que nós tivemos na nossa época de fazer, deu errado, volta, vamos para outro caminho. Deu errado, volta, mas sem medo, eu não tenho medo de errar. Isso dá um podcast, sabe por quê? É uma geração, eu nem vou estender isso aqui, eu vou chamar alguém para debater isso aí. Não, porque isso aí dá um podcast inteiro. São gerações cada vez com menos frustrações, não sabem se frustrar. Não, tá. E não sabem receber ou não. Mas isso. Okay. Agora, é uma coisa que nós não tivemos. As gerações de hoje têm muito pouco, mas que vai fazer toda a diferença no futuro de lojistas online ou não, e eu queria que você me corrigisse, é empreendedorismo. Porque esses que estão seguindo a mesma receita do pai, do avô, do filho, não são empreendedores, são tocadores de loja. Mas, veja bem, me corrija se eu estiver errado, mas dá para contar nos dedos, e isso em relação ao estado de São Paulo inteiro, quantas empresas chegaram na terceira geração? Tá. Já começa por aí. Tá. Porque é o pai, né, o filho que vai tocar. Eu estou falando da minha própria experiência. Minhas filhas não querem saber de loja. É que o raio, o espectro de oportunidades ampliou absurdamente, né? Muito. Então eu não sei, eles estão em fase ainda, uma está estudando fora, a menor está indo para o primeiro grau, de repente as coisas podem mudar. Mas hoje eu não vejo o futuro, a continuidade do que minha mãe começou lá 46 anos atrás. Até em cima dessa observação sua, cada vez mais essas sequências elas vão diminuir. E aí sim, talvez nessa terceira geração ou quarta geração dos empreendedores de agora, os que estão começando a empreender agora, sinta a necessidade de ir para a internet. E aí sim, daqui 2 ou 3 gerações, esse mercado físico diminua, tem uma retração e começa a expandir muito mais pela internet. Mas o que a gente vê ainda, você pega um exemplo, a Swift, ela tem tudo. Ela te mostra como fazer e tal, só que você tem que ir lá buscar. Tá. Então assim, ainda, mesmo com todas as aberturas do e-commerce e tal, ela faz você ir na loja para buscar. Mas qual que é a intenção dela ir na loja? Para você, de repente, ir lá. E aí só reforça a ideia aí de ter um bom vendedor te trazer. Mas o bom vendedor ele só vai funcionar porque o empresário soube ser o proprietário. Eu vou tirar até a palavra empresário da frase. Porque o proprietário, ele soube ser empreendedor. Sim, claro. E até pouco tempo atrás, oportunidade. Não se ensinava empreendedorismo na escola. Não. Algumas poucas escolas particulares começam a dar uma atenção para isso. Porque até então, formam nossos filhos, nossos pais, sempre foram formados para serem funcionários empregados. E hoje, essa necessidade, e essa necessidade hoje das pessoas, das empresas se transformarem, das empresas acompanharem essas tendências de mercado, de consumo, de tudo, obriga quem é dono do físico ou do digital a serem empreendedores. Sim.
E se movimentar e ver. Bom, é o que eu falei, já faz 36 anos que eu estou com um biguinho no balcão, como eu costumo dizer. E eu já vi uma transformação assim, medonha, uma coisa muito diferente do que era lá há 30 anos, 35 anos atrás, e o que é hoje, não só no comércio, não só na venda, mas do consumidor, da exigência do consumidor, da qualificação do consumidor e da desqualificação também, tá? Porque veio caminhando os dois juntos. Então a gente vê exemplos hoje do respeito que as pessoas tinham, sim senhor, não senhor. Hoje você não vê mais muito disso com o vendedor, ou ao contrário também, do vendedor para com o consumidor. Então as coisas foram correndo muito rápido e diferenciado, assim. E hoje a gente vê o consumidor mais exigente, ele tem muito mais poder de conversar, de chegar junto. Antes tinha medo, antes deixava até de ir na loja, porque deu problema numa peça, alguma coisa, ele ficava com medo de ir trocar. Hoje não, hoje a pessoa vai lá e troca e briga pelos seus direitos, às vezes com razão, às vezes sem razão, enfim, não estamos aqui para discutir isso, mas hoje você já não tem tanto medo de discutir com o lojista. Poxa, é meu direito, eu quero, tá errado. E antigamente a gente não via isso. E isso é legal, porque você também exige do comerciante se aplicar e melhorar cada vez mais o atendimento, a atenção, as imagens que você posta também na internet é muito importante, porque eu não tenho venda online, mas eu tenho Instagram, Facebook, WhatsApp, que é o dia inteiro. O que eu vendo pelo WhatsApp é uma grandeza. Verdade. WhatsApp. É uma ferramenta hoje indispensável. Que legal. Só que a gente se preocupa muito com o que está colocando de conteúdo lá, porque nós atingimos hoje, a loja tem 17, 18 mil seguidores. E isso natural, não é nada comprado. Tem o nome dessa espontânea, né? Enfim. Sim. Então a gente toma cuidado, orgânico, para tomar cuidado. Política partidária, a gente não, né? A parte racial, perguntar uma classe coisa econômica, a gente você tenta se proteger para não cometer nenhum deslize. Tá. Você estava sentindo, eu vou pegar essa fala sua e relacionar com aquele exemplo que você estava dando da Swift. Porque eles montaram uma baita estratégia bacana para trazer o consumidor na loja física. E aí ele tem um bom vendedor que dá conta de atender. E esse bom vendedor, por mais que ele seja um bom vendedor, mas para atender no padrão Swift, ele teve treinamento. Sim, com certeza. Ótimo. Opa. Então a gente está falando da necessidade do proprietário saber empreender e dele ter uma equipe treinada. Então nós estamos falando duas coisas do proprietário. Ele tem que saber entender do ramo dele, do comércio dele, da empresa dele, e tem que saber entender que os funcionários dele precisam de treinamento. Ótimo. E você chegou onde eu queria chegar com recursos. Eu não sei o quanto você consegue acompanhar isso com visão de associação comercial do Estado de São Paulo. E aí você me fala com a visão que você tiver. As duas coisas que você falou. O empresariado, comércio, tá? Está investindo em seus colaboradores? Primeira. Segunda, o empresário está investindo nele mesmo? Para acompanhar e possibilitar essa quantidade toda de mudanças? Entendi. Ainda é uma briga com isso. Vou falar a verdade, porque a associação proporciona algumas aberturas para fazer treinamento e o quórum é pequeno. E acho que a grande falha de muitos comerciantes é ver aquele empresário que trabalha no mesmo ramo que ele como inimigo. Ainda? Muito. Ainda? Muito mais do que você imagina. Então não se alia para fazer um bem maior. Essa talvez, e isso eu posso falar de coração, porque, primeiro, desde que eu trabalho com a minha mãe, enfim, faz tanto tempo, nós nunca ficamos olhando para o que o fulano está fazendo, para o que o cliente está fazendo. Não, nós olhamos para dentro e focamos no que nós podíamos fazer de melhor. E quando existe a pergunta ou alguém que vem atrás da gente para conversar,
Portas abertas sempre. Nem sem contar que, assim, como as coisas estão mudando rápido, nada mais saudável do que você olhar o que está acontecendo de bom nos outros lugares Sim. e se apropriar Mas sem desse se conhecimento. preocupar com o que o outro está fazendo. Isso. Olhando o que está em volta, é claro. Não podemos Deixa eu dar um fechar, exemplo. fazer o tapa-olhos Deixa eu e dar um exemplo seguir. disso que você está falando. Um cliente meu, vai acontecer nos próximos dias, isso aí vocês vão ver só. Ele está querendo abrir um bar, uma casa noturna, bar noturno. É quase um pub. Gostou de falar em pub, lugar tão quente como o nosso, né? Aqui. E ele estava analisando lugares. E ele falou assim, nossa, mas nesse lugar já tem bastante bar. Eu falei, que bom. Mas e a concorrência? Eu falei, cara, a concorrência vai existir agora. Se você conseguir construir na cabeça do seu consumidor que aquela região é uma região de bons bares, a chance de você ter sucesso é maior. E aí, busca a diferenciação da sua concorrência. Você não está contra eles, mas você vai buscar o diferencial que faz você ser melhor. E essa é a grande sacada. Isso só se faz com aprimoramento, com treinamento de equipe, tudo que você falou, com produtos bons, com você bons. Se reciclando. Senão, não acontece. Você sabe disso melhor que ninguém. Então, assim, o que a gente vê? Às vezes o cara investe nele mesmo, tá? Cursos, metas, papapá, mas não investe na equipe. É a mesma coisa que você tirar 10 litros de leite e, meter o pé no balde. A gente sempre conversa na loja, não adianta nada as vendedoras serem, porque na minha loja é bem diferente, vendedor é vendedor, caixa é caixa. Não adianta nada as vendedoras fazerem o que fazer, chegar no caixa, mal-humorado, tal. E o inverso também é ao contrário, não adianta, então tem que ser uma equipe. Se queima em muitas frentes. Você já falou do marketing mal feito, num digital mal feito, na apresentação dos seus produtos online mal feito, do seu vendedor bem ou mal treinado, ou do seu caixa bem ou mal treinado, do visual da sua loja. Do cheiro da loja. Do cheiro da loja, da iluminação da loja. Vamos pôr um açougue. E do quanto tá ou não tá agradável. Temperatura. Então são vários. Como é que fala de provadores? Então são várias. Você entra no açougue. Ele não tem que estar cheirando rosas, mas, né? Você chegar lá, tá odor desagradável, não dá nem coragem de comprar. Então a loja é a mesma coisa. Você chega lá, tá um calor insuportável, mal iluminado, né? Até os vendedores vão estar mal-humorados, porque se tiver muito calor, nem eles estão aguentando. Enfim, são vários os fatores. Sabe o que você está me dizendo? Mal cheiroso. Sabe o que você está me dizendo em outras palavras? Que toda essa seleção natural que vão sobreviver, que vão continuar no mercado, digital ou físico, já existia antes essa seleção natural, só que hoje essa seleção natural ela passa necessariamente por muito mais variáveis do que 10 anos atrás, 5 anos atrás, e antes e pós-pandemia, as variáveis aumentaram. E até antes da pandemia, eu vou citar um exemplo, quando nós mudamos da Rua Barão para a Praça do Dr. Gama. Então nós saímos de um lugar bem acanhado, já era uma loja, uma estrutura grande, e fomos para um lugar, sei lá, muito diferente, pé direito alto, iluminação, vitrine, papapá. E sinceramente nós ficamos com muito medo, porque nós sabemos quais são os nossos clientes, né? E nós ficamos com medo de repente ter exagerado na dose, ter feito uma coisa muito fora do comum. Tanto é que nós mantivemos uma entrada pela porta do fundo, a pessoa entrava pela loja antiga e entrava pelo fundo para chegar na loja nova. Teve um período de transição? Tentamos ter. E ficava uma pessoa lá, se a pessoa entrasse, ela pegava pela mão e levava. Sabe quantos entraram pela loja antiga para chegar na loja nova? Nenhum. Tá bom. Eles chegavam, olhavam, já está pronta a loja nova? Não, eu quero entrar pela frente. Mas porque então... aí vem aquela mudança do consumidor, aquela nova experiência de consumidor que foi aquele tempo do cara, aquela coisa acanhadinha, ele não fica mais com medo de uma coisa diferenciada, uma coisa bonita, uma coisa boa, com ar-condicionado, com iluminação bonita, claro. Então já foi esse tempo.
Então, esse é um dos detalhes da transformação do consumidor também. Que antes, o lugar mais canhadinho é mais barato, eu entro. O lugar, não, muito assim. Então já foi. Sabe o que é mais importante que você falou? Do medo. O medo é inerente ao processo? Sim, com certeza. Faz parte do processo? Com certeza. E que sugestão que você dá para quem está começando a empreender e fala assim, não, eu estou esperando as coisas melhorarem porque eu estou com medo. O medo faz você ter o pé no chão. O medo faz você fazer a coisa certa, pelo menos tentar fazer a coisa certa. Não pode se deixar levar pelo medo. Mas o medo faz parte. O medo de cair da escada é que faz você pegar no corrimão e subir certinho na escada e descer da escada. Mas você sobe e desce. O medo só justifica nesse mundão que a gente está em. Quem não quer empreender. Então, ótimo. Então o medo, vou pegar só deixa. O medo só tem sentido nesse mundo que a gente está hoje se ele funcionar como o foco para você tomar as providências necessárias para não se arriscar desnecessariamente. Tem variáveis que você não controla, mas as que você controla, você tem que estar preparado para elas. Tem que estar no pé no chão. E o medo faz parte, não tem como. Muito bom, sensacional. Tinha certeza que eu estava chamando uma pessoa especial para começar esse bate-bola. Maurício, eu queria que você fizesse umas considerações finais para a gente fechar esse nosso primeiro bate-bola e desde já eu te agradeço. Vamos lá. Não, eu que agradeço mais uma vez, né, a oportunidade de estar aqui, Joel. Você sabe da consideração que eu tenho por você, sempre tive. Desde a época do Arthur, da Letícia, lá, né, pequenininhos do colégio. E lá se vão 15 anos atrás. Pois é. Então, assim, eu acho que foi um papo muito agradável, a gente conversou de várias coisas. Acredito que esclareci algumas, deixei em dúvidas outras, mas enfim, é o que a gente vai aprendendo e sempre aprendendo, nós sempre somos eternos aprendizes, né? E isso eu costumo sempre ter para mim e valorizar as coisas boas e simples. Eu pedi para você encerrar, eu vou fazer uma última consideração. Deixa um conselho para quem é do comércio, para o que está acontecendo agora e para o que vai vir daqui para frente. Assim, o que nós podemos falar? O empreendedorismo é a chave de tudo, né? Ter medo faz parte. Ter medo faz parte. Só com medo você continua com os pés no chão. Não adianta também querer voar sem ter asas, né, Joel? É isso que eu costumo falar. Então, assim, não tenha medo para se travar, mas vá conquistando pouco a pouco que consegue chegar. Porque às vezes as pessoas veem, o Maurício, o Oswaldo, a Luciane, a Marilene, estão bem hoje, Então, mas não foi assim que nós começamos. Nós começamos pequenininhos, um degrauzinho de cada vez, às vezes um para cima, um para baixo, dois para cima, um para baixo, mas sempre galgando melhorar. Acontece coisa ruim no meio do caminho? Com certeza, muitas. É que a gente costuma falar, só vê as pingas que tomam, os tombos que caem ninguém vê, né, Joel? Então, gente, é claro, medo, a insegurança, bate em qualquer um, mesmo naquele empresário muito bem sucedido que está lá longe, mas que a gente não sabe o rumo daqui para frente. Igual você falou, a internet está aí, o online está aí, o e-commerce está aí, mas será que eu vou agora? Será que eu espero mais um pouco? Como é que eu faço? Porque uma outra coisa também, a internet do mesmo jeito que te levanta, te derruba. E se eu fizer uma coisa errada, eu posso regredir, em vez de regredir 2, 3 degraus, a escadaria inteira. Pode. Né? Então, assim, tudo são variáveis, questões que a gente tem na cabeça, mas, ao mesmo tempo, sem medo de errar. Mas uns erros programados, né? Que você sabe, está fazendo, mas pode dar errado ali. Qual que é a alternativa se der errado? Vamos para o outro lado. Maurício, muito obrigado. Grato, muito grato. Eu tenho certeza que nós não esgotamos o assunto e não tínhamos pretensão nenhuma de esgotar esse assunto, que ele é muito amplo. Mas tenho certeza também que a gente trouxe algumas coisas muito bacanas para as pessoas refletirem. De coração, muito obrigado. Legal, João. Agradeço mais uma vez. Até. Até.